Graça e paz, irmãos. Eu estou aqui para gravar esse vídeo para falar sobre mais uma heresia da CCB, da Congregação Cristã do Brasil. Depois do êxodo que tem acontecido, depois da Covid, de milhares de pessoas saindo da CCB, porque elas começaram a ter acesso a conteúdos bíblicos e aí elas estão começando a sair da CCB. A resposta da CCB é uma heresia, na verdade, antiga. Eles estão agora com o argumento que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Essa é uma heresia antiga da Igreja Católica de manipulação. Eu quero abordar um pouquinho, explicar essa questão da Igreja Católica, né, o que eles afirmam, para nós entendermos o porquê que a CCB está afirmando isso. É muito importante a gente entender e ver quão sutil é esse ensinamento que é para manipular as pessoas e para prender elas, aprisionar essas pessoas. Se nós lermos ao longo dos anos, a Igreja Católica ela tem escravizado as pessoas justamente com esse argumento. É, eu vou ler aqui um Catecismo da Igreja Católica de 1994, o que diz? Diz o seguinte: fica, portanto, claro que o segundo e sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros. Ou seja, está falando que se a Bíblia sem a Igreja, né, sem a sagrada tradição da Igreja e sem o magistério da Igreja, não tem consistência nenhuma. Né? Eles têm que estar juntos, senão não há consistência. E que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribui eficazmente para a salvação das almas. Aí já outra coisa está falando ali, a salvação também, né? Ambos contribuem, né? A tradição também contribui para a salvação, a escritura também e o magistério da igreja também. Isso já é um absurdo, né? Que nós vemos Catecismo da Igreja Católica de 94, página 38 e 95. Outra aqui que eu vou ler, que diz o seguinte: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. É sutil, né? Porque eles falam que é no nome de Jesus. Isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, bispo de Roma. Ali eles falam que depois de Pedro, né, veio Clemente, os bispos, todos foram vindo ao longo dos séculos. E eles são os papas, né, de hoje que até os dias de hoje. Eles são os únicos que podem interpretar as escrituras, mais ninguém, né? Então vamos lá, né? Esse daqui é o Catecismo da Igreja Católica de 94, esse página 36 e 85, tá? Vamos então supor que esse ensinamento que a CCB também tá dizendo agora, né? A Bíblia, ela só contém a palavra de Deus e ela não é a palavra de Deus, né? Ela abre brechas para o quê? Para outras autoridades, né? A Igreja Católica fez exatamente isso. Ela está falando, não é só a palavra de Deus. Tem também a tradição, outras autoridades, né? Então vamos entender isso. Será que a Bíblia concorda com isso? Meus queridos, eu sempre falo que é muito importante isso. Nós lermos a Bíblia e entender a harmonia dos textos. A Bíblia é um livro harmônico. A Bíblia ela não fala uma coisa aqui e depois desmente ali. Então, primeira coisa, que autentica a inerrância, a infabilidade das escrituras sagradas é que ela é totalmente harmônica. Ela não se contradiz. Ela, do início ao fim, Gênesis e Apocalipse, ela aponta para o Senhor Jesus Cristo. E ela não se contradiz, ela é perfeita, porque ela é a própria palavra de Deus. Por isso que ela é perfeita. Agora vamos supor apenas que existe uma outra fonte de autoridade. Esse é o princípio que eu colocaria para testar outra autoridade. Ela tem harmonia com a Bíblia? Se há uma autoridade ali na CCB ou da Igreja Católica, ela está de acordo com a Bíblia? Porque se ela se contradizer com a Bíblia, aí ela, né, não tem como, né, não faz sentido algum. E aí que está o grande probleminha, meus queridos. A Bíblia concorda com isso? Se a Bíblia, a tradição e os ensinamentos da Igreja Católica são todos de fato a palavra de Deus, então a Bíblia vai concordar com esse ensino. Ela tem que concordar. Infelizmente, para o catolicismo não é assim.
De fato, é realmente o contrário. Deus declara na Bíblia que a sua palavra escrita sempre tem sido e sempre há de ser perfeita. Ela é inerrante, infalível e ela não precisa de outra autoridade. As palavras, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, é o que nós vemos em Salmo, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Outra aqui nós vemos Salmos 12, de 6 a 7, que diz: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada e em candinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrará para sempre. A Bíblia declara audaciosamente que ela é a única autoridade final, que nós vemos em João 17:17. Sei, santificados na verdade, a tua palavra é a verdade. Ela é a palavra. É a palavra de quem? A palavra de Deus, e ela é a verdade. Notem que em Apocalipse nós vemos que diz o seguinte: Deus entrega esta afiada demonstração contra quem usar ali, tirar qualquer ou acrescentar qualquer coisa da palavra do livro, olha o que diz aqui: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa, qualquer dessas palavras, qualquer causa destas palavras, deste livro, desta profecia, Deus tirará parte dessa pessoa da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse 22, ali de 18 em diante, nos fala isso. Se nós olharmos Romanos capítulo 16, no versículo 17 e 18, diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, no Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, das pessoas simples, das pessoas humildes. Paulo adverte os crentes verdadeiros a evitar qualquer pessoa que ensine doutrinas contrárias às Escrituras sagradas. Ele também revela as consequências de crer em tais ensinamentos falsos. Gálatas 1:8 nos diz: mas ainda que nós mesmos, quem é nós mesmos? Eu, o apóstolo Paulo e os outros apóstolos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ainda que eu, apóstolo Paulo, e os outros apóstolos pregamos um outro evangelho, que não seja o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ainda que um anjo do céu seja anátema. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele está dizendo o que foi revelado para ele, a palavra de Deus, a palavra de Deus que foi revelada para eles, ele mesmo não poderia pregar outra coisa. Foi revelado para ele, mas ele que recebeu a palavra, a profecia, ele não pode pregar outra coisa, senão é maldição. Ou seja, nesse caso aqui nós vemos, há duas autoridades? Não. Paulo não é uma autoridade. Paulo ele simplesmente prega o que foi revelado. E ai dele, ele não pode pregar outra coisa, senão outro ensino é maldição. Se nós olharmos, eu sempre gosto de citar os nobres bereanos em Atos, que ali nós vemos o apóstolo Paulo, ele passou primeiro na Tessalônica, e eles não receberam bem o evangelho, a pregação do evangelho. Dali ele foi para Bereia, depois de muita confusão. E quando ele chegou em Bereia, os bereanos começaram a analisar as escrituras. E aí Paulo ficou dias ali, e eles questionando: Paulo, onde está ali na Bíblia? Está aqui. O que Paulo fez? Disse: os nobres bereanos receberam a palavra com eficaz. E Paulo chama eles de nobres. Ou seja, ele está falando: não confie em mim, confie nas escrituras sagradas. Irmãos, eu posso citar vários exemplos aqui que mostra que a única autoridade é a palavra, porque ela é perfeita, ela é pura, ela é inerrante, ela é infalível. E é a palavra. Os próprios apóstolos estavam sujeitos à palavra. E é muito importante a gente entender isso. O autor de Provérbios entrega a mesma dura advertência a qualquer que se atreva a mudar a palavra de Deus.
Toda a palavra de Deus é pura. Olha o que diz Provérbios 30, de 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras. Meus irmãos, é muito claro na Bíblia. É muito claro nós vemos isso. É um texto que é muito marcante, muito claro também, 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O que Paulo ali para Timóteo ele disse? Pregues a palavra de Deus. Essa mesma palavra aqui. Por quê? Porque toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela é a palavra inspirada por Deus. É a palavra do próprio Deus. Paulo não faz alusão ao magistério ou tradição de qualquer igreja. Olha aqui, 2 Timóteo 3,15 diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa é a instrução que ele fala para Timóteo. Desde pequeno você conhece o quê? As sagradas escrituras, a palavra de Deus, porque ela pode te tornar sábio e te trazer a salvação pela fé em Cristo Jesus. É o evangelho do Senhor Jesus Cristo, somente o evangelho de Jesus Cristo. Deus repartiu a sua autoridade? Claro que não, meus irmãos. Nós devemos ler a Bíblia. A Bíblia não dá brecha para outra autoridade, ela é a única autoridade de Deus. E nós devemos entender isso, meus irmãos, para não cairmos em ensinamentos errados. Se nós olharmos, irmãos, nós vemos a situação. Jesus teve muitos problemas ali com os fariseus. Muitas pessoas até falam, poxa, né, os fariseus eles eram zelosos pela lei de Deus, então Jesus sempre batia neles, então Jesus era contra a lei? Não era isso. Jesus nunca foi contra a lei de Deus. Na verdade, ele cumpriu, e ele concorda com todos os mandamentos de Deus. O que Jesus não suportava era a religiosidade do homem, onde eles estavam livres. Os judeus, ali os fariseus queriam acrescentar um cargo em cima das pessoas. E nós vemos que ele não suportava a tradição dos homens. Ou seja, não tinha outra autoridade que era a tradição, mas tinha que ser a palavra, a lei de Deus, e não a tradição dos homens. Nós vemos em Marcos 7, ali de 7 a 8, que diz: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, o ensinamento de Deus vem de Deus, não é dos homens. Não existe uma autoridade de homens que se equivale à Bíblia. E aqui diz isso, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus deve ser sempre checada quando um homem fala. Né? E é a questão que eu quero abordar aqui. A harmonia com esse ensinamento que a Bíblia só contém a palavra de Deus? Não, meus queridos. Porque não tem harmonia nenhuma com os textos bíblicos. Porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Mateus 15, 3. Tem uma diferença entre a palavra de Deus inerrante, infalível, e a tradição dos homens. Mateus 22, 29 diz: respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A Bíblia sempre aponta para as Escrituras, a palavra de Deus. Timóteo, pregues a palavra. Outro ensinamento que não é esse da Bíblia, é maldito e está sobre maldição. Quem segue outra autoridade que não seja a Bíblia está sobre maldição. Muito cuidado, meus queridos. Vocês que são da CCB, não caiam nessa ideia de que a palavra, a Bíblia só contém algumas partes da palavra de Deus, e ela não é, ela é a palavra de Deus. E se nós cairmos em outro ensinamento que não seja a Bíblia, a própria Bíblia diz, é maldito. Maldição está sobre maldição. A palavra imutável de Deus tem sido sempre a autoridade final e nunca é a tradição dos homens, o que o homem ensina ou o que o homem
inventa. Nós vemos Colossenses 2:8 diz: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição do que de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, e não segundo ao Evangelho, a palavra de Deus. João 14:23-24 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O quê? A palavra de quem? Dele. É a palavra de quem? De Deus. Não fala contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E o meu Pai o amará, e vivemos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não ama a Deus, não guarda a Bíblia, não guarda o Evangelho. Ouve homens, ouve outros ensinamentos e estão sobre maldição. 1 Tessalonicenses 2:13 diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes, que é de Deus, olha aqui, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade e a palavra de Deus. Olha, é muito claro esse texto, irmãos. É muito claro. A Bíblia não dá vazão para outra autoridade. A Bíblia é a única autoridade vinda de Deus. E nós devemos crer somente no Evangelho. Muito cuidado, meus queridos. Se vocês estão com dúvida, ou se vocês estão desconfiados, eu acho que vocês devem ficar desconfiados mesmo. Com todo mundo que fala, inclusive o que eu estou falando aqui agora. Chequem as suas Bíblias. Abram as suas Bíblias. Olhem a palavra inerrante e maravilhosa do Senhor Jesus e confie somente nela. E se a palavra de Deus você lê ali que pode haver uma outra autoridade além da Bíblia, aí você siga. Mas confira na Bíblia. Como eu disse, mais uma vez, e esse é um ensinamento principal que eu quero passar aqui. A Bíblia, ela é harmônica. Se você lê a Bíblia, você vai ver que não há vazão para outra autoridade além da própria Escritura Sagrada, que foi revelada a homens santos. O apóstolo Pedro nos diz que a Bíblia não surge da imaginação do ser humano. Ela vem direto de Deus, ela é a palavra do próprio Deus vivo. E é a única autoridade e a única regra de fé do verdadeiro cristão.